Is it possible that you suffer from an excessive trust in rationality? Well, if you can't go by reason, what can you go by? Bom, estamos no ar. Olá, galera. Estamos. Aqui quem fala é o Rodrigo Zotz. Esse é o nosso segundo hangout da Fundação. Como muitos já devem ter notado agora, de primeira, quem está apresentando sou eu, não o Douglas Donin, como era de costume no nosso primeiro hangout. A gente conta com um número bem menor de participantes, o que eu diria que tem suas vantagens, e o que nós vamos descobrir, eu espero, nesse hangout. Então, temos eu aqui, eu sou estudante de publicidade da PUC, editor da Zero e também um pouco de ilustrador digital. E agora eu deixo para os outros participantes fazerem as apresentações deles. Bom, eu sou o Caetano, estou participando pela primeira vez aqui, né, do Hangout. Eu faço doutorado em ciência da computação, né, paulista, e vamos tentar bater um papo legal aí. Contribuir bastante. E eu sou o Regis, é o meu segundo hangout. Eu sou professor de filosofia e advogado, e sou licenciando em dança, e sou fã de Asimov e Clarke, né? E essa questão da colonização espacial me interessa desde a minha infância, né? Eu sou da geração que achou que em 2001 a gente estaria no espaço, a geração de muitas decepções. Nossa, eu imagino isso. Infelizmente não sou. Né? Você vê aquele desenvolvimento todo, chegar na Lua e tal, 2001 já vai estar. Eu sou de 68. Né? Eu não vou nem revelar que é a minha idade, é melhor deixar as coisas por assim. Então, galera, só relembrando, quem quiser comentar ou dar sugestões de alguns assuntos que a gente poderia abordar, é só comentar aqui no YouTube, pelos próprios usuários de vocês, que a gente vai procurar responder. Então a gente vai começar pela questão mais básica, que deve se passar na cabeça de muitas pessoas, e provavelmente se passa na cabeça de pessoas que não imaginam a exploração espacial, que é por que diabos as pessoas colonizariam os planetas? Por que não aproveitar essa linda Gaia azul que a gente tem aqui? Então, passando a palavra para o Regis ou para o Caetano, quem se sente melhor? Eu. Então, Regis. Então, eu, na verdade, acho que a gente não tem razão para colonizar nós, eu, tu, o Caetano, né? Porque o espaço é um ambiente muito hostil para a gente, né? Então é isso aí, galera. Acabou o hangout. Podemos encerrar. Brincadeira. Mas isso não quer dizer que a humanidade não deva colonizar o espaço, né? Então, assim, até já elaborei uma resposta, né? Eu meio que vou ler aqui, né? Faz de conta que eu estou improvisando, tá? Com a superfluência. No curto prazo de algumas décadas, ou mesmo de um século, colônias em outros planetas, ou no cinturão de asteroides, ou em órbita de planetas, ou no espaço profundo, terão a função ampla de plantar as sementes para a diversificação, que eu vou explicar depois. Serão lugares de pesquisa e experiências práticas para amadurecimento de tecnologias, né? Nesse sentido, é como a Fórmula 1. A colonização espacial é como a Fórmula 1, uma espécie de vanguarda. E como as nossas bases na Antártida, né? Bases de pesquisa nas quais não se vive, só se visita e se faz algumas experiências lá, né? E de vez em quando bota fogo, se for brasileiro. Num prazo mais longo, de vários séculos, é uma questão de segurança e de ampliação, ou seja, a gente não pode ficar todo mundo concentrado num mesmo lugar, né? E isso vale também para o sistema solar, ou seja, ficar só no sistema solar é um perigo, né? Talvez a grande questão seja quando teremos máquinas capazes de autorreplicação e capazes de replicar pessoas, sabe-se lá o que a gente vai estar chamando de pessoas quando a gente tiver essa tecnologia, né? Então já estou adiantando a minha posição super transhumanista da colonização espacial. E por último, uma forma pela segregação das colônias, que leva um tempo da Terra até Marte, imagina da Terra até, sei lá,
planeta 20 anos-luz da Terra, né, isso vai gerar um distanciamento, né, que vai dar uma diversidade cultural para nós. Né? A gente diz muitas vezes que a aldeia global, a aceleração das comunicações estão nos homogeneizando, a gente está perdendo detalhes aqui na Terra, né? Então, essa complexidade, essa diversidade poderá ser recuperada pelo fato de que leva 20 anos para a gente dizer alguma coisa e ouvir a resposta. Certo. Então você não acredita em colonização, nenhum tipo de colonização com humanos biológicos? Assim. Acredito, ou seja, pode ser que tenha gente louca o bastante para querer torrar, ficar com certeza tem. Mas 7 bilhões de seres humanos no mundo, né? Alguém vai ser o grande projeto de colonização, não vai ser esses porra louca. Mas a gente vai precisar de, principalmente, engenheiros, né? Assim, eu acredito que talvez uma colônia nesses planetas mais próximos, ela seja possível, assim, superando os desafios que a gente vai ter que superar para isso, né? Principalmente a gravidade, né? Nós temos problema para conviver em situação de baixa gravidade, que é o caso de Marte ou de qualquer candidato próximo à colonização no nosso sistema solar, né? Essa questão da diferença cultural, eu não sei, porque pode ser que no passado a gente tinha diferenças culturais enormes entre pessoas que habitavam países diferentes, né? Então, enfim, tudo bem, né? Vamos ter um gap aí de tempo para conseguir ir de um lugar para o outro, que é talvez semelhante ao que a gente tinha para ir da Europa para a Ásia na antiguidade, né? Então, assim, eu não sei, eu acho que tem que, com certeza, até fazer fundar uma colônia humana, né? O lugar para onde a gente vai ter que ir vai ter que estar mais ou menos terraformado, vai ter que ter algum tipo provavelmente algum tipo de pré-colonização robotizada, né? Mas assim, eu acredito que seja até que não é uma coisa para se descartar essa ideia de uma colonização, né? Provavelmente vai viver de carne e osso, né? No nosso sistema solar, a gente vai ter que viver dentro de algum tipo de caverna, alguma coisa assim, né? Mas, quem sabe, se a gente sair do sistema solar, a gente consiga achar até alguns planetas um pouco mais, menos inóspitos aí, que dê para colonizar, né? Eu só queria fazer um paralelo, galera. Nós aqui falamos da possibilidade de seres humanos, Homo sapiens, colonizarem. Mas, voltando um pouco, a questão de por que nós faremos isso, ou talvez não a gente, mas de qualquer forma nossos descendentes colonizarem outros corpos celestes ou planetas, basicamente seriam por vários motivos que interessam toda a humanidade como um todo. O que seriam isso? Energia, recursos, e uma das coisas mais interessantes é que a Terra, ela vai passar de novo, com certeza, por um processo de extinção. Caso a gente queira ou não, provavelmente vai acontecer algum tipo de desastre natural, vulgo tempestade, vulgo meteoro, que podem extinguir a raça humana. Ou seja, tendo um tipo de backup da raça humana em algum outro tipo de planeta, iria facilitar esse processo. Iria permitir que a raça humana não fosse completamente devastada. Tirando isso, tem alguns desastres que são modernos, ou seja, desastres que nunca aconteceram, como o risco de superbactérias e supervírus. Com o constante uso de antibióticos em vários tipos de situações, como, por exemplo, tem sido bastante debatido sobre o uso de antibióticos em, por exemplo, criações de suínos, em porcos. O que acontece é que muitos antibióticos eles não precisam de regulação para serem aplicados, só que eles têm vários efeitos colaterais quando o porco é submetido a níveis de estresse, outras emoções muito fortes que acabam propagando o vírus, ou seja, a bactéria, ela não é derrotada, ela até sofre, digamos, um update, e ela fica mais forte. Então, a questão dessa bactéria conseguir sair do porco e atingir o ser humano, a um ponto de que nossos antibióticos não possam acabar com ela, é algo bem possível. Ninguém sabe exatamente como isso vai acontecer, mas já tem se registrado o registro dessas bactérias, e a regulamentação delas é muito fraca. Então, o backup é um dos pontos mais interessantes, assim, e o que mais fazem sentido. Porque, basicamente, a gente existe porque
o universo conspirou para que a gente exista, é simples assim. E a gente não tem nenhuma segurança que a gente vai continuar existindo a partir de amanhã. E todos os corpos celestes, principalmente cometas, luas, eles possuem grandes quantidades de ouro e também de silicato. Embora seja difícil transportar essas coisas, várias minas terrestres já foram sugeridas, principalmente no cinturão de asteroides entre Júpiter e Saturno. Então, coisas para fazer lá existem com certeza. Mas não por pessoas, né? Pode ser tudo por robô. Isso, exatamente. Mas a questão do backup necessitaria de É um importante. humano. Ou tu poderia fazer algo meio, não sei, meio interestelar, assim. Você coloca vários embriões humanos e aí envia pro planeta e seja o que Deus quiser. Mas provavelmente... A ideia é que não as pessoas que vão fazer isso vão sobreviver, né? Seria para preservar a nossa cultura, né? Deixar um legado, né? E se for para deixar um legado, a gente não precisa ser exatamente um Homo sapiens, né? A gente pode deixar um legado, algum tipo de coisa artificial, um robotizado, alguma inteligência artificial que consiga atuar, né? E que com certeza vai ser mais fácil de levar por aí, né? Não vai ter todas as nossas restrições biológicas. Né? Eu acho que principalmente as pessoas não vão querer ficar congeladas por décadas ou ter que viver num lugar onde tem poucas pessoas e só nerds, né? Então vai haver alguns, mas vai ser só nerds. A colonização como grande projeto. Eu acho que vai ser transhumana no sentido de que já comentei isso outras vezes, né? Eu posso estar aqui na Terra, eu crio, digamos, um padrão meu que pode rodar como inteligência artificial fraca, ou seja, mera simulação lá em Marte. Então, se eu sou um geólogo, tem uma simulação que pode dar a resposta de um expert lá em Marte, né? E pode até ser reintegrado à minha consciência como uma espécie de memória, né? Eu não vivi aquilo, mas eu lembro como se tivesse vivido. Agora, realmente ir morar lá em Marte, isso pode vir a acontecer, mas não nos próximos 10, 20, 30, 40, 50. Eu acho que isso é mais fácil do que o que você falou de transmitir sua persona para uma máquina. Mais fácil? Tu é da informática, né? Eu acho que a gente chega nisso, a gente chega em Marte antes de chegar nisso. Então tu acredita na propulsão? Assim, difícil, mas a gravidade eu acho difícil de contornar esse problema. Os outros talvez dá para dar um jeito, né? Já entrando no nosso segundo tópico, que seria no que seria necessário investir para essa colonização tornar-se real, é basicamente muitas das coisas que a gente já falou aqui. Além de desenvolver novas tecnologias que não vão ser assim singulares, ou seja, não vai ser uma conquista que vai nos permitir colonizar todas essas coisas, vai ser um avanço gradual de muitas coisas, tanto inovações químicas, quanto biológicas, quanto mecatrônicas. Eu pessoalmente falando, dos grandes defeitos que vejo de muitos cientistas falarem em colonização de outros planetas, é que eles excluem partes gigantescas da área humana como se fossem relevantes, assim. Por exemplo, um dos projetos mais famosos de colonização que tem se falado bastante ultimamente é o do Elon Musk. O Elon Musk ele lançou uma apresentação em 2012 sobre um suposto projeto para transportar pessoas até Marte. E em 2015 ele deu mais detalhes desse projeto. 2016, perdão. A moral é que ele quer criar de que em 2 anos, se eu não me engano, a partir de 2024, ou um pouco mais além, que a cada vez que Marte se alinhar com a Terra, os humanos possam ser transferidos por lá. E ele se mostra bem engajado em fazer isso. Só que eu, como uma pessoa que já li bastante biografia do Elon Musk, falando dele, pode estender para outros cientistas também, ele é uma pessoa que, assim, ele com certeza deve ter pensado isso, mas ele nunca deu nenhum pronunciamento. Mesmo que ele consiga reduzir os custos a ponto de tornar possível uma viagem de milhões de pessoas para Marte, sim, eu não quero parecer profeta, mas as pessoas vão morrer. Essas pessoas vão morrer. Elas vão morrer. Porque... honrosamente, serão heróis.
Não tem como isso acontecer. Por quê? Tu tem todos os riscos de radiação, tu tem os riscos de gravidade e da viagem só. E a partir do momento que você chegar em Marte, nenhum corpo humano jamais pisou em Marte e jamais ficou lá. E não é uma questão de cheguei em Marte e agora eu vou poder sair se algo der errado. Não, tu vai demorar 1 ano até voltar, se é que tu vai conseguir voltar. Então, onde eu quero chegar? Muitas invenções bioquímicas vão ser necessárias e vários testes no próprio espaço vão ser necessários para que isso ocorra. Um dos maiores dados que a gente tem sobre os efeitos da baixa gravidade no corpo humano é por causa da Estação Internacional Espacial. Só que é bom a gente lembrar que a Estação Internacional Espacial ela tem 80% da gravidade da Terra. Mas me corrijam se eu estou errado. Mas basicamente... é o que então? Não, é que eles têm 0% de gravidade como força que estressa os ossos e músculos, tá? Eles estão numa altitude em que, se eles estivessem parados, eles sofreriam praticamente 1G, ou seja, 0,8G, praticamente 1G, né? Mas a situação deles é de estresse nenhum gravitacional. Só se a gente considerar algum efeito, sei lá, na produção do embrião, pode ter algum efeito que a gente não conhece ainda, mas em termos de... Eles estão em queda livre. A percepção deles, a percepção dos osteoblastos e osteoclastos, que são o que constrói e destrói o osso, né? É de nenhum estresse gravitacional. Então, os ossos deles começam a se desmanchar geral, tipo, não tá precisando, não precisa, pode tirar. E a musculatura, ou até a circulação, o músculo cardíaco, né? Não precisa bombear de volta lutando contra a gravitação. Eles estão num ponto em que se eles estivessem parados, seria 80% da força gravitacional. Mas como eles estão caindo constantemente, naquela imagem, né, do Newton, né, se a gente jogasse numa velocidade tal que ele estivesse na mesma velocidade que teria que cair, é zero. Em termos de estresse mecânico, é zero gravidade. Entendi. Bom, tirando do todo riscos ósseos, a gente tem riscos musculares e a gente tem riscos cerebrais. Pode me corrigir também, se eu estiver errado, mas pelo que eu sei, na estação espacial o teu sangue ele diminui muito de velocidade, ou seja, consequentemente o sangue que vai para o teu cérebro ele é muito menor. E além de todos os riscos dessa queda livre, ou seja, todo mundo já viu alguma gravação, algum filme de gravidade zero. Então, o que acontece é que muitas vezes os próprios astronautas ele tem que combinar entre eles onde vai ser o chão, porque se eles virem alguém, por exemplo, num computador no teto, meu amigo, a cabeça do cara buga de uma forma que ele pode passar mal, pode desmaiar, assim. Então, eles têm vários acordos. Um problema grave, né? É um problema mais grave que desmaio, né? Então, além de todas essas regras que eles têm que acertar entre si. O problema disso também é que para algumas viagens com número reduzido de tripulantes, alguns astronautas já apresentaram vários problemas cerebrais. Eles não conseguiam muito bem ter concepções sociais, além daqueles que estavam com eles nas missões. Não conseguiam muito bem pensar no quesito de mais pessoas, assim. E algumas vezes essa área social do cérebro, ela ficava atrofiada. Mesmo que ele retornasse à Terra, e eventualmente esses astronautas retornaram, eles não conseguiam ativar novamente essa parte do cérebro. E eles ficaram bastante reclusos, assim. Por mais que meio psicopata, né? Por mais que existam vários tipos de projetos de simulação espacial, eu vi em algum lugar que a Rússia estava fazendo por alguns anos, tu ainda tem gravidade aqui, então é importante lembrar disso. Não, e já teve caso de astronauta, que é uma pessoa altamente selecionada, das pessoas mais estáveis e tal, né? Eu me lembro de uma mulher astronauta do programa americano que botou umas fraldas, viajou não sei quantas horas para ir dar lá bater na rival, porque ela era muito ciumenta, né? Então, a pessoa enlouquece, é uma situação extrema. Nossa. Na qual muitas pessoas são levadas além do ponto no qual elas ficam equilibradas, né? Então, a exploração espacial envolve estresse físico, ósseo, muscular,
metabólico e envolve estresse psicológico, que acho que é o que tu tentaste ressaltar, né? Então, são pessoas que ficam em grupos de 5, 6, 7, são pequeníssimos grupos que ficam sem intimidade nenhuma, né? Sem conforto quase que nenhum, né? Com a cara sempre inchada, porque os fluidos das pernas não tem por que ir para as pernas, então as pessoas ficam de nariz entupido, é uma série de problemas graves que as pessoas têm que enfrentar durante um ano, né? Os casos mais longos, né? E as pessoas ficam bem maluquinhas depois disso. Uma nave assim, tipo rama, assim, que tem aquela... faz uma centrífuga para simular uma gravidade, isso daí não é uma forma de... né? Isso. Eu ia tocar nesse assunto agora. O Leonardo só falou aqui no YouTube, Leonardo Cardoso, que os cientistas, os astronautas, desculpem, eles passam por vários exercícios para evitar a perda muscular e etc. Sim. O que sim, imagina se eles não fizessem, né? Esse é o ponto. Eles têm que passar, se eu não me engano, 2 horas ou mais em esteiras ou em bicicletas, etc. Eles mostram isso também naquele filme de Marte, Perdido em Marte, isso. Nossa, mas bastante isso. Mas então, indo para o assunto que Caetano levou, sim, tem esse ponto desse efeito centrífuga. O que seria? Se algum de vocês dois quiser explicar. O efeito que nem no famoso 2001, né? Tinha Isso. Que mantém, sei lá, 1/3 ou um pouquinho mais de gravidade terrestre, 1/3 de G, né? Que já ajuda muito, por exemplo, a fazer cocô, né? Porque um dos grandes problemas das é a maldita patente espacial, que é Cara, é bizarro, cara. É bizarro. Na região ali, né? Então é tudo complicado. E os teus fluidos, né? Como eu já comentei, ficam concentrados no rosto. Então, a questão da gravidade artificial via inércia, né? Centrífuga. Força falsa centrífuga, né? Ela é muita importância se a gente quiser fazer uma colonização com pessoas de carne e osso, né? Não sei, a gente vai fugir do roteiro lá da pergunta de o que seria necessário para investir na colonização. Mas eu acho que essa questão está bem dentro, né? Então, seria necessário investir, né? Então, é uma coisa... eu vou querer dar minha resposta sistemática, né? Que em relação às tecnologias, né? Se quisermos ir pessoal e biologicamente, que eu acho temerário, lembro que eu acho que para nós não vai ter colonização, né? Temos de investir muito em propulsão, em proteção contra raios cósmicos, né? Já foi comentada a questão da radiação, né? E o problema dos micrometeoritos. Basicamente, a gente vai ter que ter uma espécie de campo de força, nem que seja um campo de força, uma blindagem, né? E suporte de vida, criogenia, né? Conforme a gente queira viajar para um lugar muito distante, né? Vai ser uma tensão entre propulsão suficiente para nos levar em poucos meses e a gente não degenerar muito, ou criogenia para a gente poder ficar, então, com os processos desacelerados para a gente não perder massa óssea, massa muscular, né? E essa me parece a concepção ingênua de colonização espacial, a colonização das pessoas de carne e osso da nossa geração, né? Em todo caso, se desenvolvermos nos próximos 10 anos uma propulsão que hoje talvez não soe mágica, né? Podemos fazer a coisa ao estilo cowboy, que é, enfim, Jornada nas Estrelas, né? A gente vai pessoalmente lá e é como se fosse viajar do Brasil para a Europa de barco, né? Uma questão de semana, né? Não é impossível que nesse século nós tenhamos avanços de propulsão que nos permitam isso e avanços, sei lá, de proteção contra a radiação. Então, um campo eletromagnético dentro de uma nave que diminua a radiação, então pode ser muito importante, né? O Arthur Clarke, ele fala, né, que se a gente não tiver uma forma muito boa de nos proteger contra a radiação eletromagnética, contra a radiação dos raios cósmicos, os astronautas vão ter que reservar os seus bebês e congelar, né? Porque eles vão ficar estéreis, né? Se não ficarem estéreis, vão sair umas crianças meio problemáticas, caso eles consigam se reproduzir. Tudo isso tem que ser levado em consideração se a gente vai levar pessoas. Porque
pequeno burgueses que tem uma vida normal depois da missão de, sei lá, de 5 anos, que nem a missão do Capitão Kirk, né? A gente vai ter que tomar esses cuidados. E mesmo assim, essas pessoas vão ter maior risco de câncer, uma série de coisas, né? Vale a pena, né? Teremos muitos candidatos, né? Agora, Sim. eu penso, a minha concepção de colonização é completamente diferente, né? Eu penso que nós já estamos investindo na colonização espacial com as pesquisas de inteligência artificial, de automação, as tecnologias do transhumanismo, né? Porque na minha concepção de colonização espacial não se calca em pessoas de carne e osso, né? Arriscando-se ao extremo para ficar entediada, congelada. Não sei, vocês dois querem ser congelados ou ter câncer? Não, eu não. Isso aí é para aventureiro mesmo, né? Eu penso que o ideal é aquela minha noção meio que o nosso especialista aqui em computação já disse que vai ser difícil, né? Em vez de eu mandar um geólogo lá para Marte, eu mando uma máquina que vai construir lá uma infraestrutura, uns processadores. Não, isso sim, isso é possível. Eu acho que isso é necessário. Você deixar pronto para poder... Uma infraestrutura. Mas eu acho que não vai ser de suporte de vida, ela vai ser de capacidade de computação para rodar pelo menos uma parte de uma personalidade de um expert de geologia. E ele vai tomar lá as decisões porque vai ser muito demorado ficar o especialista aqui mandando uma mensagem para chegar não sei quantos minutos depois. Nossa, lá em Marte. O delay vai ser, como tu mesmo falou, maior que o da Globo. Então, o problema do delay vai nos obrigar a investir mais em inteligência artificial fraca. Ou seja, não vai ser um ser senciente genuíno lá em Marte. Vai ser uma simulação de algumas habilidades de um ser senciente, por exemplo, sei lá, os 4 ou 5 melhores geólogos da Terra. Eles vão poder ser rodados de certa maneira lá. E talvez daqui a uns 100 anos até possa voltar as experiências dessas simulações para os doadores das memórias, vamos dizer assim, né, dos padrões. Mas para ter um geólogo bom artificial, isso eu acredito que nos próximos poucos anos aí já vai ter, sabe? E talvez até melhor do que o geólogo. Porque vai poder fundir várias, né? Você trabalha com base em dados, né? Então você pega uma quantidade enorme de dados e extrai informação. É assim que a gente está evoluindo nessa área agora, né? Você está falando aí eles consigam padrões melhores, né? Do Newton, por exemplo, que ele não usa um padrão humano, ele usa um padrão artificial. Mas eu pensei numa situação que nós ainda não conseguimos fazer, que é pegar um padrão de pensamento de um geólogo genial e simulá-lo. Outra abordagem, né, que é diferente do que nós estamos tendo o avanço agora. A não ser que a gente consiga mapear isso de alguma forma automatizada, né? Eu já li uns bons textos sobre mapeação cerebral e a comparação deles com computadores. E ainda existe muito debate na área neurocientífica sobre isso. Alguns cientistas dizem que o cérebro humano não se compara a um computador, que ele é diferente em si, não tem como ele arquivar as mesmas coisas. E outros dizem que não, que ele se comporta como um computador. O argumento dos neurocientistas é que, assim, ao longo da história, o cérebro humano foi comparado a um nível enorme de máquinas. Ao longo, quando a humanidade avançava, por exemplo, comparavam a cabeça dos seres humanos com um moinho de água, depois comparavam com uma máquina a vapor, e agora um procedimento computador comparam um computador. Mas basicamente o que eles querem dizer é que o nosso cérebro ele é movido a bioquímicas. E as máquinas não têm esses elementos químicos que a gente tem, trabalham com dados, o que tem muitas das suas vantagens. Então, tu conseguir mapear o cérebro de uma pessoa e colocar numa máquina ainda é uma questão bastante polêmica e bastante, assim, duvidosa, para se dizer. Mas a questão aqui é o modelo de computador digital, né? Porque o cérebro humano certamente não é um computador digital. Ele é um computador analógico, né? E que ele, digamos assim, grande parte da nossa criatividade não é coisa de genialidade nenhuma, que a gente erra muito, né? É mais ou menos como o problema do DNA, né? Se o DNA se copiasse perfeitamente, não haveria evolução,
porque ele nunca erraria, né? E não teria como ser selecionado aquele erro, entre aspas, que está mais adequado. Então, a nossa capacidade de ficar inventando hipótese absurda, a maioria delas é imprestável, mas a partir disso a gente conseguir ter uma solução genial, os computadores digitais talvez possam simular, mas não é o processo normal deles. E até uma das críticas uma das dificuldades de produzirmos a inteligência artificial é que nós não sabemos bem como é que funciona a inteligência natural, né? Ou a inteligência humana, né? Que é uma de muitas inteligências que nós temos aqui disponíveis na Terra. Mas uma coisa é do simular. Se a gente for muito estúpido e a gente nunca entender muito bem como é que funciona o cérebro, a gente pode fazer um computador bem grande que consiga simular, sei lá, cada átomo de um cérebro, né? A gente não sabe como é que funciona. Assim, a gente não entende a lógica de um cérebro, mas a gente simula na força bruta. Vamos simular cada átomo e aí a gente tem um cérebro virtual que aí vai ter um pensamento ali no estilo do quarto chinês, né? É isso que eu quero dizer quando eu falo em inteligência artificial fraca rodando um padrão de um geólogo genial, né? Não vai ser um ser senciente lá, vai ser uma simulação. E a diferença entre um geólogo senciente que está lá em Marte vivendo desesperadamente num corpo, né, que não tem corpo, é só máquinas, ou uma simulação que vai poder dar respostas simuladas que não foram pensadas por ninguém, que é o paradoxo do quarto chinês, né, do Searle, eu acho. Sim. Só voltando um pouco, então, na questão que a gente na questão que a gente estava falando da força centrípeta, é que, para os que não conhecem, se tu conseguir fazer uma nave rotacionar a um tal nível, ela vai conseguir simular a gravidade da Terra. Como o Regis falou, isso acontece no filme no 2001, acontece no Interestelar, se eu não me engano, em alguns outros filmes também, mas nenhum outro chegou aos meus conhecimentos. Mas, então, basicamente, o envio de seres humanos aqui, pelo que a gente conseguiu concluir, seria mais para o propósito de colonização com um backup da raça humana. Não seria como força de trabalho. E mesmo assim, vale a gente lembrar que o assunto não só isso resolve. Além da radiação, a partir do momento que se chega em qualquer planeta, corpo celeste, a gravidade não é a mesma, a radiação não é a mesma, provavelmente você vai ter que viver no subsolo, como o Regis falou, em cavernas, para se proteger desses eventuais riscos. Só que você não vai chegar lá e, ok, cheguei, vou montar uma caverna. Não. Provavelmente isso vai ter que ser construído por robôs ou por outras máquinas. Então, já entrando na nossa terceira parte, o que a gente iria colonizar, afinal de contas? No próprio 2001 já existia uma base na Lua, e, se eu não me engano, Regis pode explicar melhor, mas na tua época também já existia um grande euforismo, assim, de, nossa, nós precisamos colonizar a Lua. É nosso primeiro passo e precisamos construir bases, etc. E a partir daí se expandir para Marte, etc. Embora isso nunca aconteceu. E basicamente justificam que não tem nada na Lua, não tem o que se fazer ali. Portanto, ao meu ver, isso seria um grande avanço. Pode falar. Eu sou fóssil vivo, né? Eu sou o que nasceu em 68, que é um ano antes da Apollo 11, né? É 69 isso. Apollo 11? É 69. Mas, então se acreditava que a gente, em 2001, já estaria indo para Júpiter, né? Não, para Saturno. Quer dizer, no livro 2001, que é posterior ao filme, é diferente. O filme é a Júpiter, né? Isso. Mas, então, se acreditava que haveria um super investimento, que não houve, né? Nós tivemos muitas outras coisas mais interessantes para gastar dinheiro do que a exploração espacial. Eu acredito que no modelo do Clarke, sim, nós poderíamos mandar astronautas para Júpiter ou para Saturno em 2001, né? Seria uma escolha de mandar pessoas dispostas a correr os riscos, né? E se nós estivéssemos dispostos a gastar, teria que manter o investimento nisso do nível da corrida espacial, né? Por 40 anos. Quem sabe... O nível da corrida nuclear, né? Se nós tivéssemos investido na exploração espacial o que nós gastamos em
força militar convencional e em força militar nuclear, estratégica, né? Eu acho que nós poderíamos ter feito a missão de 2001, embora talvez sem o HAL, né? O HAL 9000 acho que nós não teríamos desenvolvido. Mas propulsão nuclear que fosse altamente poluente e tal, nós poderíamos ter desenvolvido. Tinha um projeto Orion, né? Então, o que não houve foi a percepção de faz sentido gastarmos tudo isso para ir lá. Nós conseguimos fazer aquilo que o Clark imaginou, nós não encontramos monolito nenhum na Lua, né? Mas com sondas, né? A Lua não tem muito a oferecer a princípio, talvez tenha o hélio não sei qual lá, que poderia ser um catalisador lá para fazer a fusão nuclear, né? Mas de modo geral, ir na Lua, a ideia da colonização da Lua seria a seguinte: nós teríamos na Lua um ponto de partida. Só que aí o problema concreto é, a gente tem que ir até a Lua, nós temos que descer até a Lua, e depois, se a gente quiser mandar alguma coisa da Lua para fora, a gente tem que de novo vencer a gravidade da Lua para depois ir para outro lugar. Isso não faz tanto sentido quanto parecia fazer para Clark, Asimov e outros, né? Então, nós provavelmente iremos para a Lua porque nós queremos pesquisar alguma coisa na Lua. Se não for por isso, faz mais sentido ter uma estação orbital, tipo a ISS, né? Mas, assim, eu vou responder sistematicamente o que eu acho sobre o que colonizar, né? No longo prazo, a gente tem que colonizar tudo. Tudo. Mais do que já colonizamos a Terra, né? E a própria Terra a gente tem que colonizar mais. Essa expansão e diversificação, eu penso que pode incluir a atmosfera até de planetas gasosos, como Júpiter, né? Não em complicadas estruturas que tentarão criar ambientes seguros para pessoas biológicas de carne e osso, que nem a gente, né? Mas que poderão ter, por exemplo, nuvens de nanomáquinas que poderão transformar quase, 10% da massa de Júpiter num supercomputador. E não descarto, nesse sentido, o próprio Sol, né? A gente pode transformar o Sol numa máquina muito mais eficiente do que uma estrela natural. Então, o sistema solar, eu acho que tem que ser todo ele super colonizado. A própria Terra tem que ser mais colonizada do que atualmente, né? Isso aí não para os próximos 50 anos, né? Isso aí para os próximos... A colonização da Terra... Como é que é? A colonização do espaço inclui a colonização da Terra. A colonização da Terra, eu acho que envolve, as arcologias, né? Aqueles ambientes controlados, altamente integrados, que tu tem vantagens de escala, de transporte, né? Então, ainda pensando em seres biológicos que nem nós três aqui, né? A Terra pode ser altamente colonizada de tal maneira que a gente não tenha 7,5 bilhões de arigós. A gente tenha, 20 bilhões de cientistas, de artistas, de pessoas que estão na ponta, no máximo, né? É para isso que serve a cultura, né? E se a gente pensar, então... Você acredita em uma população altamente letrada, é isso? Exatamente, porque, na verdade, os avanços tecnológicos não estão produzindo desempregados, né? Estão produzindo pessoas cada vez com funções mais executivas, entre aspas, né? Então, é como se a gente tivesse centenas ou milhares daquelas 100 pessoas que em Viena, em 1800 e tanto, eram a ponta, a vanguarda da humanidade, né? Eu acho que nós tendemos a ampliar isso e acelerar, né? A gente pode morrer no processo, né? É uma ideia um pouco otimista, eu acho, viu? Eu acho que a gente vai se autodestruir, não... Não, eu acredito que a gente pode progredir e tudo mais, mas assim, não, assim, vai ter essa desigualdade, assim, a maior parte das pessoas vai continuar meio alheia ao processo, né? Eu espero que uma redução da população, né, se a gente quiser sobreviver por muito mais... Claro que também aposta nisso. Então. Só voltando, então, para um dos assuntos, sobre o que colonizar, basicamente, no nosso sistema solar a gente tem poucas opções.
mas entre elas ainda não é descartada a Lua, a Marte. Existem 2 projetos que estão repercutindo bastante, que é, como eu citei anteriormente, do Elon Musk e do Mars One. Pelo que eu sei, o Mars One assim, não tem tido tanta repercussão quanto o Elon Musk. Também teve o projeto da NASA, que eles abriram inscrições alguns anos atrás e, surpreendentemente ou não, né, porque a ação sempre espera, eu não sei quantas pessoas enviaram, mas assim, foi suficientemente para eu, assim, considerar que, sei lá, as pessoas são loucas, sabe? Porque a NASA só meio que abriu, assim, um docs do Google, galera, bota seu nome aí, se vai para Marte, é nóis. E foi muita gente, foi algo incrível. Infelizmente não tem nenhum dado de custo, nem nada sobre isso. Perguntaram agora no YouTube se existe algum tipo de estimativa de custo, e não existe para Marte. E fora isso tem as luas de Saturno e Júpiter. As luas de Júpiter são uma das mais cobiçadas, por assim se dizer. Existem 4 luas em Júpiter, quer dizer, suscetíveis à colonização, porque todas as luas de Júpiter, acho que são mais de 40 ou 60, e a mais famosa é a Europa. A Europa, a vantagem dela é que supõe-se, na verdade não supõe-se, já foi confirmado que existe uma grande quantidade de água embaixo da camada congelada de Europa, e que é possível que exista algum tipo de micro-organismo. Mas mesmo assim, existe, digamos, vários peixes lá, e nós vamos agora fazer uma colônia para pescar peixes na Europa, a gente tem que considerar os riscos da própria radiação que Júpiter emite. Então, tirando isso, existem coisas a serem, né, bastante consideradas. Além da baixa gravidade, né? A gravidade da Europa e das outras luas de Júpiter são bem pequenas. As mais interessadas, assim, se alguém quiser procurar, existem vários artigos sobre isso, mas pura, assim, estimativas, a Ganymedes e a Europa são os mais prováveis. E a lua mais famosa de Saturno é Titã. Se eu não me engano, Titã... tem Calisto de Júpiter também. Se eu não me engano, Titã, quando eu estiver errado, é um tipo de lua em que acredita-se que tem algum tipo de material líquido, mas não exatamente líquido. Eu não sei se são geysers, mas eles esperam um tipo de substância mucosa. Mas não Essas conseguiram... luas têm atmosfera? Então, algumas não. Aqui tem, acredita que seja Titã, mas ninguém tem muita certificação disso. Elas têm muito pouca gravidade para manter a atmosfera. Elas podem expelir algum material, né? E aí tem uma atmosfera, mas ela se perde rapidamente, né? A própria Terra vai perder essa atmosfera. Aqui, diz que a atmosfera de Titã ela é muito opaca e ela impediu qualquer tipo de retenção. E até mesmo o satélite Cassini, que foi o mesmo satélite que estudou Saturno e as luas dele, não conseguiu pousar. Aí praticamente viabiliza uma colonização humana fora de caverna, né? Exatamente, não parece ter outras. Se a gente tiver campo de força, não, né? Tudo depende das tecnologias que a gente não pode prever se vão se desenvolver ou não, né? Se a gente tiver campos de força, a gente pode colonizar com carne e osso até Júpiter, né? Sei lá. Se a gente imaginar antigravidade, gravidade artificial, campo de força, coisas que são... Hoje em dia, o que é campo de força hoje em dia? A gente podia ter uma janela de plasma, talvez, né? Conforme essas coisas se desenvolverem de maneira que a gente não tem nem como prever se ou como elas vão se desenvolver, sim, pessoas de carne e osso exóticas poderão ir morar em Ganymedes, sei lá. Poderão morar com um pouquinho de boa vontade até no Sol, tá? Vai depender do custo-benefício, né? Mas o mais provável é que nós não tenhamos nenhuma tecnologia assim tão mágica, ou se tivermos, que ela vai ter um custo, né? Vai custar tantos milhões de megawatts para manter alguém protegido de radiação cósmica, né? Então, é provável que isso fique restrito. A colonização em grande quantidade de milhares ou bilhões de pessoas vai ser ampliada na Terra, né? A gente vai continuar durante séculos ampliando a nossa concentração na Terra. E nós vamos ter máquinas funcionando aí pelo sistema solar, né? E vamos ter talvez projetos de colonizar outros sistemas solares, né?
Mas isso vai levar séculos só para chegar lá, né? Então, Outro sistema solar, eu acho que aí não é nos próximos 50 anos, mano. Não, Acredito que não. séculos só para chegar lá. Séculos só para chegar lá. Existe, E mas... Pode terminar. Aí eu Não, costumo só- dizer, Tá. eu costumo dizer que a colonização vai ser de tudo, mas em primeiro lugar a gente vai ampliar a colonização da Terra. Eu não acredito que a gente vai diminuir a população. Eu acredito que a gente vai aumentar a população e qualificar essa população. E a gente vai utilizar no resto do sistema solar, a gente vai colonizar todo o sistema solar até, sei lá, daqui 500 anos, 1000 anos, a gente vai colonizar Júpiter, né? A gente não vai morar em Júpiter, a gente vai usar Júpiter como uma massa gigantesca que a gente pode utilizar para criar um super servidor, né? Vai ser a nossa colônia de férias, o nosso laboratório de pesquisa, simulação, tudo mais. A gente vai usar uma super capacidade de processamento que vai usar a atmosfera de Júpiter. Uma concepção, certo? E se a gente não tiver dobra espacial, que é muito provável que a gente não tenha, a gente vai ter que ter muita paciência para colonizar outros sistemas solares, mas a gente vai fazer nem que seja por aquela teoria de que, olha, em algum momento um cataclisma pode acontecer não só na Terra, mas no próprio sistema solar, né? Exatamente. Eu só ia comentar que existe também outros 2 possíveis alvos para colonização. Um deles também é uma outra lua de Saturno, é Encélado. Foi encontrado que em 2008 estava sendo expelido um tipo de água líquida, mas muito fraca de Encélado. E eles acabaram confirmando que essa própria água ela até respinga, digamos assim, em Saturno e também nas próprias rochas que fazem os anéis de Saturno. E em 2015, é um dado bastante recente, mas todo mundo ouve falar com certeza, chegou a sonda de Plutão, que eu esqueci o nome dela, é New Horizons, não é? Acho que era a New Horizons. A New Horizons chegou em 2015 e mostrou que Plutão teve também vários eventos, assim, sua própria superfície, que talvez indicasse que tivesse algum tipo de oceano debaixo da própria crosta. As próprias deformações geológicas que ele apresentava. Mas como demorou, assim, muito tempo para chegar até Plutão, os dados que a gente recebe são bastante recentes. Se não me engano, essa sonda foi enviada há 20 anos atrás. Mas um ponto que o Regis tocou, que é muito interessante, é que os próprios ganhos que a gente tem de energia em relação aos outros planetas são gigantescos, assim, a gente não ia precisar de muita coisa. Existe na própria concepção, assim, fictícia, né, de ficção, tem Star Trek, se não me engano, aquela estrela de Dyson, que nada mais é do que um tipo de painéis solares em volta do Sol. O tipo de energia que tu conseguiria captar disso seria, nossa, você poderia colocar energia por recorrente, recorrentes, porque não ia ter mais nada que você precisasse fazer. O que faz todo sentido. A quantidade de energia que o Sol libera, ela é colossal de uma forma que não seria quase a capacidade do ser humano de encontrar usos para a energia que tiver, né? A gente está atualmente limitado ao que a gente consegue imaginar. Então a gente pensa, se eu tivesse gasolina grátis sempre, eu poderia viajar assim, assado, né? Mas quanto mais nos derem de dinheiro, energia, o que for, a gente vai encontrar aplicação. Eu acho que é para isso que serve o ser humano, né? Não é para resolver problemas, é para criar problemas, né? Para criar necessidades. Não, agora então eu quero isso e mais aquilo, né? E tomara que essas futilidades se concentrem em coisas produtivas, né? Porque a gente também pode, com muito pouca energia, destruir toda a população. Isso, exatamente. E então, basicamente, os ganhos seriam gigantes, até de forma que a nossa própria imaginação consegue conceber. Com certeza valeria a pena o esforço, com certeza valeria a pena o investimento. Isso poderia abrir brechas para outros possíveis desastres, com certeza. Eu não diria que existe uma invenção científica que não permita riscos maiores à humanidade. Eu acho que não existe nenhum. Desde a teoria da relatividade do Einstein até a construção da bomba atômica, tudo é possível. O ser humano é incrível para fazer coisas boas e horríveis. Então depende de como isso acontecer. Mas eu queria tocar num ponto assim, final, se pudesse.
o Regis próprio falou de, no futuro, acredita que exista um tipo de população mais letrada, uma população mais sábia, o que eu acredito que aconteça, embora muitas pessoas sejam um pouco pessimistas de... Eu vou assim, explicar. Embora muitas pessoas digam que realmente está crescendo o número de desigualdade, é algo que vai sempre acontecer. Eu não quero parecer nem pessimista para justificar meu otimismo, mas a partir do momento que você cria uma nova tecnologia, sempre vai aumentar o gap entre as pessoas que não têm nada e as pessoas que têm alguma coisa. A gente agora, provavelmente nós três temos ar-condicionado aqui, mas eu até falei no Hangout passado, o número de pessoas que não têm energia elétrica é mais de 1 bilhão. O número de pessoas que não têm água encanada é maior ainda. Mas se a gente pensar por seguinte, há 100 anos atrás, ou tomando um exemplo próprio que eu tenho, o meu pai viveu até os 20 e poucos anos sem água encanada e sem luz. Viveu, assim, numa chácara sem nada. E não foi nada que perturbou ele, assim. Foi algo normal. Só que isso não é mais quase concebível. A pessoa só passa por isso se, ela quer, ou dois, se ela, infelizmente, está sujeita a essas dificuldades. Embora ele tenha passado por isso, eu, agora filho dele, não tenho mais que fazer isso. Mas ainda existem essas pessoas, o que é um número grande, mas eu acredito que com o barateamento de várias inovações isso aconteça. Mas isso não extingue a possibilidade de ainda existir cenários assim bem bizarros. Eu pensei assim várias vezes, supondo, ok? Vamos pensar assim, excluir algumas variáveis. Que exista uma colônia em Marte, que ela seja sustentável com o Homo sapiens ou não. Vamos imaginar que existe uma colônia em Marte, terraformada. O que é a terraformação é, digamos, transformar um planeta igual à Terra. Ou seja, você vai expelir gás de efeito estufa, você vai criar oceanos e vai estabilizar a temperatura para conseguir reter os gases e também a gravidade. A dificuldade disso é uma coisa tão grande. E o Elon Musk gosta de falar isso com uma simplicidade que, assim, me dá uma coceira gigantesca. Porque para você reter qualquer tipo de coisa em um planeta, ou para mudar a composição atmosférica dele, basicamente você tem que ativar o núcleo do planeta. O que não é algo muito fácil, assim. Você não vai precisar só estabilizar a temperatura. Foi muito sugerido de que se a gente colidir alguns tipos de asteroides com planetas, a gente vai poder estabilizar a temperatura. Mas se você desse alguns anos, essa temperatura ia se esvair. Ela simplesmente ia embora. Ela não ia ficar retida. O que ia reter ia ser o campo magnético, ou seja, um núcleo dentro do planeta. E não é fácil implodir um planeta, digamos assim. Eu acho que a gente nunca vai fazer isso nos próximos anos. Então vai demorar um bom tempo. Mas supondo assim, exista um Marte terraformado, e exista uma colônia de pessoas super letradas e desenvolvidas em Marte. O que vai acontecer provavelmente é que vai precisar existir duas coisas para ir para Marte. Um, dinheiro. Dois, ser uma pessoa, digamos assim, de pensamento científico. Tu realmente vai precisar ter alguma habilidade para ir para Marte. Você não vai pensar, nossa, vou para Marte, assim, e ok, vamos para Marte. Provavelmente e vai ter alguma serventia lá. E se em um futuro existir uma comunidade de pessoas bem letradas, umas pessoas autossuficientes, e que todo tipo de visão ideal profissional e de vida fosse para Marte. E a Terra não mais seria do que um tipo de Terra 1.0 e Marte seria Terra 2.0. Vocês não acreditam que em um dado momento a própria Marte pode pedir a independência da Terra? Isso eu acho natural. E a própria Terra vai se tornar assim o experimento que fracassou e que vai ser cada vez menos investido. Porque não vai ter o que investir em Marte. Pode parecer meio pessimista, mas por que você ia investir em tantas pessoas que não produzem coisas? No que elas iam acarretar? Você está pressupondo que você vai ter uma primeira geração de pessoas que vão chegar lá, que vão ser letrados, bem instruídos, que os descendentes deles vão continuar assim, né? Eu acredito que sim. Isso que eu não sei se dá para garantir, né? Em Marte... As pessoas vão passar por muitas dificuldades, né? Porque vai estar chegando num planeta novo. Não, eu falo assim... Né? Exagerando, 1 milênio pra frente, assim, 3.500. Sim, claro. Ok, Marte já tá igual à Terra, igual à Terra. E não tem poluição, não tem pessoas mal educadas, sei lá, não tem lixo no rio. Porque as pessoas são legais. Pensa, as pessoas são iguais. Mas aí que tá. O argumento que é o seguinte, é o argumento do imigrante, né? O imigrante... As pessoas não seriam homo sapiens, vale lembrar isso. O
O imigrante geralmente é a fração mais dinâmica e aventureira de uma população que está disposta a ir para um lugar e enfrentar as dificuldades, né? Nesse sentido, então, os imigrantes é frequente, né, que em poucas gerações estejam numa situação muito melhor do que os pobres, vamos dizer assim, da comunidade local, que tinha a vantagem de conhecer a cultura local, de ter a língua natural da região. Os migrantes, e aí vale alemão aqui no Brasil, vale, sei lá, latinos nos Estados Unidos, né? Os latinos nos Estados Unidos têm muitas vezes uma situação melhor do que as comunidades dos negros americanos, que estão lá há mais tempo, né? Que já conheciam a língua local, que tinham várias vantagens em tese, né? Então, uma comunidade de astronautas que vão para Marte, né? É uma comunidade mais letrada, é uma comunidade de engenheiros, uma comunidade de geólogos, uma comunidade de cientistas, né? E nesse sentido, ideal. Só que a gente está pressupondo que a Terra vai continuar com a predominância de agricultores ou de como é que se diz? Pessoal do camelô, né? A tua tese é que a Terra vai ser uma terra um lugar de gentalha, né? De pessoas de baixa especialização, de baixa cultura, e que Marte vai ser um lugar só da crème de la crème. Em seu favor, Marte vai ter uma população muito menor. Isso. Eu discordo que uma população menor seja melhor, né? Aí eu me baseio no Jared Diamond, né? Que ele dá o exemplo da população, se não me engano, da Nova Zelândia nativa, né? Em relação à população da Austrália, né? Seriam populações aborígenes de mesma origem, né? E na Nova Zelândia, como era um lugar, ou na Tasmânia, não tenho certeza, como é um lugar muito menor, uma população muito menor, eles não conseguiram manter a tecnologia nem de machado. E na Austrália eles mantiveram várias tecnologias, até desenvolveram tecnologias novas relativas àquele ambiente específico que eles estavam, né? Então, o número de pessoas geralmente ajuda a sustentar tecnologias mais sofisticadas. E o grau de sofisticação que a gente vai ter, que a gente já tem hoje, a nossa sofisticação atual exige bilhões de pessoas, né? Nem todas estão fazendo a pesquisa, mas é um esforço contínuo de conseguir juntar o farelinho de não sei o que e refinar, que é necessário para fazer o circuito eletrônico que vai ser utilizado para fazer o cálculo, sei lá, da órbita do satélite que vai até Plutão, né? Daria para fazer isso com 10% da população da Terra? Daria, mas para a gente poder chegar a fazer isso com 10%, a gente precisou de, se não de 7 bilhões, pelo menos de uns 500 milhões de pessoas a gente precisou, que é uma cultura e de habilidades que foi necessário juntar, é uma massa crítica, talvez. E os desafios que a gente tem para frente, né, eles são, em certo sentido, mais difíceis. A gente talvez precise de menos pessoas, né, porque a gente vai poder simular muito mais coisas. Tipo, eu não preciso de 10 secretárias, eu posso ter tudo isso num celular, né? Então, nesse sentido, eu preciso de menos pessoas. Mas, ao mesmo tempo, mais pessoas me permitirão fazer mais coisas. Então, acho que vocês, ao achar que a gente precisa de menos pessoas, coisa que o Arthur Clarke também pensa, só para fazer um registro em favor do argumento de vocês estão subestimando as pessoas como recurso. Para vocês, as pessoas são um problema, né? É um monte de gente para encher o saco. Não, mas tentem pensar que mais pessoas, nenhuma delas preocupada em vender chinelo, nenhuma delas preocupada em varrer o chão, nenhuma delas, elas podem estar preocupadas e atentas em fazer coisas interessantes, em coisas que aumentam a sinergia. Só antecipando, né, eu acho que no nosso avanço de colonização do sistema solar ou da própria Terra, nós tendemos a evoluir para um super ser eu social, né? Hoje em dia nós somos um bando de indivíduos
e conforme a possibilidade de um indivíduo criar uma arma de destruição em massa, sei lá, num laboratório de fundo de quintal, fazer uma nanomáquina que possa fazer um Grey Goo geral que destrua toda a Terra, nós provavelmente vamos destruir a nossa noção atual de indivíduo livre, né? Nós não podemos correr o risco de um indivíduo livre, meio maluco, criar um Grey Goo, né? Então, nós tendemos a mudar para um ser eu social. Assim, fazendo uma pequena imagem que talvez seja obscura para muitos, né? Eu brinco que o nosso futuro vai ser tipo os Borg da Star Trek, né? Sem dobra espacial e sem teletransporte, né? Na verdade, eu não... É difícil, é uma teoria, ok? Mas eu não sei se a população seria menor ou seria igual à da Terra, mas a gente também tem que considerar que as receitas e os gastos de uma suposta colonização em Marte teria fins nela mesma. E a quantidade de dinheiro aqui que a gente gasta em coisas necessárias, assim, são exorbitantes, assim. A quantidade de dinheiro que já se gastou com políticas e programas sociais, que se você só lesse, você ia falar, isso vai dar errado. São obstáculos a muitas conquistas científicas. Eu não diria, assim, que a Terra seria completamente inutilizada, mas com certeza ela ainda iria manter um papel exemplar de Marte. Mas em algum momento esse tipo de relação poderia se inverter, a ponto de que a Terra não mais precisaria ser uma mão de obra para Marte. Ou que ela só se resumiria a isso. Que ela provavelmente ia falar, olha, não tem mais por que eu continuar dependendo da Terra, e o meu PIB daqui, ele é um fim em si mesmo, ele é melhor nesse aspecto do que na Terra. Né, que a colônia em Marte possa ser autossuficiente, né? Disso vai decorrer algum tipo de independência cada vez maior, e aí a gente vai acabar negociando com eles futuramente, né? Uma situação de troca mesmo. Né? Ou nós podemos ser recolonizados pelos marcianos, né? É possível. Assim? Do jeito que é o Homo sapiens, né? É capaz que aconteça alguma coisa assim. Os europeus vieram aqui para as Américas, né? E sem querer, eles não foi planejado, trouxeram as doenças que dizimaram os americanos, aborígenes, né? E acabaram trazendo a cultura dele. Eu sou aqui de Porto Alegre, mas eu sou basicamente da cultura ocidental de origem europeia, né? Eu sou negro, do IBGE, né? Preto ou pardo, mas a minha cultura é branca ocidental. Então, nós podemos levar a nossa cultura para Marte, e ela pode desenvolver lá de maneira brilhante, né? E pode nos recolonizar, ou seja, é um monte de mané lá na Terra, né? Mas vamos dominar aquele turma lá e transformar ele em gente de verdade. Botar... Aí a população maior da Terra vira uma vantagem, né? Mas vamos catequizá-los, né? Os marcianos poderão dizer, coitado dos mané lá da Terra, né? Mas vamos levar o nosso evangelho para eles. O evangelho deles pode ser científico, não precisa ser uma coisa religiosa, pode ser uma coisa científica, ou ética, ou estética, né? E aí eles vão vir com os caras mais espertos que vão nos enrolar, né? Tudo bem. Vai ser um processo de... A Terra colonizou Marte, Marte se desenvolveu muito além da Terra e colonizou a Terra. Esse diálogo, acho que ele é tipicamente cultural, né? Essa é a minha hipótese para a situação distópica a princípio do... Faz sentido. Mas eu acredito que a raça que vai existir em Marte não vai ser o Homo sapiens. De forma de que as coisas que vão tentar nos explicar não ia ser possível em nossa própria estrutura bioquímica. Então, eles vão deixar de ser o Homo sapiens por evolução ou porque vai ser alguma coisa artificial que nós vamos mandar para lá? Transhumana, né? Eu acho que um pouco dos dois, porque assim... a própria gravidade de Marte já seria diferente da Terra. Mesmo se você terraformar ela ainda vai ser um pouco menor, porque a massa também é menor. A não ser que você imploda mais o planeta e faça com que a gravidade seja exatamente igual. Mas eu acredito... Até se transformar em outra espécie vai alguns milhares de anos aí, né? Ou pelo menos algumas centenas, sei lá. Você não está contando com a tecnologia, meu filho. Seleção natural. Bom, seria uma evolução artificial, então, né? Não por seleção natural. Isso. Que, aliás, eu acho que é o caminho aqui na Terra, né? Porque
como a gente tem medicina para toda a fraqueza, né? Se depender da seleção natural, a gente vai degenerar sempre, né? Então, possivelmente a gente vai, daqui a umas décadas, fazer seleção artificial e integrar a parte biológica com próteses, com negócio implantado no cérebro, sei lá, né? Mas, voltando ao Marte super desenvolvido, né? Ele pode nos infestar com uma praga nanotecnológica que transforma os humanos em pessoas mais espertas na marra, né? Então, a gente os arigó dos marcianos, né? Mas eles pensam, não, os arigós vão ser mais úteis se eles ficarem inteligentes que nem nós. Então, vamos infestá-los com uma doença, entre aspas, que vai alterar o cérebro deles para que eles cheguem ao nosso nível. Então, eu acho que o tipo de colonização que a Terra pode sofrer desse Marte super avançado pode ser uma coisa muito mais sofisticada do que nós já tivemos, né? Tem razão. Sim, ficou sim. Eu não tinha pensado por esse ponto, na verdade. Eu tive uma visão bem mais apocalíptica. Mas faz sentido, com certeza. Eu acho que as possibilidades de colonização são, de modo geral, muito positivas, né? Isso que tu imaginou de maneira distópica, né? É o mesmo roteiro de uma possibilidade muito positiva, na qual a diversidade, digamos assim, a gente manda para Marte a nata da nata dos engenheiros, dos cientistas, e eles criam uma comunidade lá muito mais centrada. Dificilmente vai ser a nata da nata, vão ser pessoas muito boas, né? A nata da nata tem que topar para lá, né? A nata técnica, né? Porque a nata da nata política vai ficar na Terra, né? Técnica mesmo, né? Você vai escolher entre aquele grupo de aventureiros ali, né? Que vão sair do conforto deles para ir com... Mas a nata dos aventureiros, né? Os aventureiros são a fração mais dinâmica da sociedade. Então, nesse sentido, mesmo que seja só os mais porra louca, né? Eles ainda assim vão ter algumas vantagens competitivas, né? E eu acho que, nesse aspecto, eu concordo plenamente contigo, né? Vai haver uma colaboração. A Terra vai ter coisas que ela vai ser imbatível, Marte vai ter coisas que ela vai ser imbatível, e a gente vai criar um comércio na qual como a questão da globalização, né? O país que melhor produz têxteis vai produzir têxteis da melhor maneira, da maneira mais econômica e mais eficiente e de maior qualidade. O país que pode gerar os melhores atendentes de... Como é que chama? A gente telefona para a empresa para reclamar, como é que é o nome disso? Telecom. Atendimento de consumidor, Marcelo. Temos atendido corintianos melhores. O melhor aqui não precisa ser bom, né? É só o mais eficiente. E isso gera agregação de competências. O melhor de cada coisa acaba tendo um espaço específico. Marte vai ter suas competências, a Terra vai ter suas competências. E quando a gente colonizar as luas de Júpiter, de Saturno, ou a minha teoria, aquela maluca de que a própria atmosfera de Júpiter vai se transformar num supercomputador, diversas competências específicas vão se somar. Na verdade, a gente vai estar agregando mais e mais recursos. Eu discordo de vocês quando vocês acham elitistas, né, que a gente vai reduzir o número de pessoas. Talvez a gente até diminua o número de pessoas, mas a quantidade de recursos de computação, de processamento, de reflexão, de gostei ou não gostei, de quero isso ou quero aquilo, isso vai se ampliar muito. A ideia da colonização se estender a todo o sistema solar e com mais séculos até o espaço interestelar é de aumentar os recursos, é uma busca por mais e mais poder, né? Aqui não é só mais força bruta, também a capacidade de processamento significa mais luxo. Em que sentido? Eu não preciso ter um carro luxuoso, eu posso botar todo mundo num ambiente virtual
onde algum outro tipo de segregação econômica, de colocar o primeiro lugar, o segundo lugar e o último lugar vai ser criado, mas o cara que estiver em último lugar vai ser muito mais rico do que o Bill Gates de hoje. Não sei se vocês concordam com essa perspectiva. A nossa noção de luxo hoje é baseada em coisas físicas, mas claro, isso em termos ecológicos não é possível não é possível todos os 7 bilhões de pessoas terem 2 carros na garagem, não tem nem lugar para botar isso, né? Então a gente vai ter que talvez aumentar a população para 20 bilhões de pessoas, mas essas pessoas possivelmente não vão nunca sair do quartinho onde vai ficar lá o corpo atrofiado delas, e elas vão viver todas luxuosamente num ambiente virtual, no qual elas serão muito produtivas também. É uma hipótese. Teremos todo o sistema solar como recurso explorado em detalhe, ou seja, nós vamos explorar a Terra muito mais do que nós exploramos hoje, e eu acho que nós vamos avançar muito mais rápido na própria Terra do que no resto do sistema solar, e depois, sim, sei lá, daqui 200 anos, quando a gente não conseguir mais avançar muito na Terra, a gente vai começar a tentar avançar mais intensivamente em outros planetas, nos quais nós já teremos uma certa infraestrutura robotizada, e que aí sim vai ser o momento da colonização dos seres sencientes no resto do sistema solar, vai ser talvez daqui 200 anos, né? Eu só queria então fazer uma consideração final, creio eu. Basicamente, então, levando em consideração o que temos ao nosso alcance agora, o que a gente vai precisar resolver? Viagem entre planetas. A gente vai precisar desenvolver tecnologias para simular a gravidade, para parar a radiação. Iríamos precisar aumentar a tecnologia de sondas também, porque a gente iria com certeza ter que preparar algum tipo de terreno antes de colocar o primeiro homem em Marte. E pode ter certeza que o primeiro homem de Marte, se ele chegar daqui a 5 anos, ele não vai voltar para contar. Ele não vai voltar para contar a história da Terra. Ele vai poder enviar um WhatsApp, assim, mas ele não vai chegar na Terra e ser super recebido, assim. Podem anotar, com certeza. Então, além disso, a gente vai ter que precisar arrumar em Marte próprias questões de atmosfera, ou seja, de campo magnético, do núcleo do planeta, como eu falei anteriormente. Vamos precisar emitir efeito estufa de alguma forma, gases verdes. Vamos ter que começar a fazer projetos das primeiras tipos de vegetações. Isso era uma coisa que o Elon Musk tentou fazer com a NASA. Eles tinham um projeto que era uma planta que ia ser lançada em solo marciano e ver o que ia acontecer. Só que eu acho que esse projeto não foi para frente. Mas com certeza, no mínimo, tu vai ter que fazer isso antes de colocar uma colônia lá. E ver e testar como vão ser esses tipos de vegetações e quais vão ser os efeitos que eles vão apresentar. E se nós encontrarmos vida em Marte, vida nativa, nós teremos direito de colocar a vida exógena lá? Vai valer a pena? O Alisson comentou isso no YouTube, se nós vamos falar de alienígenas ou não. Eu só vou fazer uma consideração. Se a gente encontrar um tipo de vida debaixo da crosta de Marte, ou seja, um tipo de vida que já se extinguiu, provavelmente vai ser a pior coisa pra gente, porque a gente vai ter toda a certificação de que vidas ou não inteligentes, se for o caso, já foi extinguida. Então é só questão de tempo até acontecer o mesmo com a gente. Questão do grande filtro lá, né? Pra deixar isso é uma teoria bastante louca, mas que é melhor a gente não entrar agora, senão vai ser... vamos deixar pro próximo. Neurônios para todos os lados. Enfim, essas são minhas considerações. Eu diria que muitos cientistas e industriais estão muito empolgados e que é melhor eles não matarem ninguém em seus projetos e investirem em coisas mais sábias. Mas com certeza são ganhos a levar em consideração. E os principais obstáculos são como esses que eu citei. Vou fazer minhas considerações finais, então. A minha concepção de colonização é transhumanista, né? Eu não acredito em pessoas de carne e osso, existindo daqui 100 anos, e 2, indo colonizar fisicamente como seres de carne, osso, xixi, cocô, em Marte, tá? Eu acho que pessoas como nós não existirão nos próximos 100 anos, né? Talvez eu morra da maneira tradicional, mas vocês que são mais jovens ainda passem pela ilusão de terem migrado para ambiente virtual, né?
Então, na verdade, vocês vão morrer, mas uma cópia de vocês vai sobreviver, e essa cópia vai ter uma vida muito diferente. Talvez o dia a dia de vocês pareça, em certo sentido, parecido com o de uma pessoa de carne e osso, mas ela vai ocorrer num ambiente virtual durante alguns milênios. E com o tempo isso também vai ser abandonado, né? E a colonização espacial do sistema solar, em primeiro lugar, vai acontecer por esse tipo de ser. Um ser que vive uma interação rápida, talvez o clock de vocês venha a ser acelerado, né? Então, a cada 1 segundo aqui que eu vejo, o que nós estamos vivendo agora, os nossos descendentes têm uma hora, né? Porque o clock deles vai ser mais rápido, né? Então, o mundo físico vai ser muito aborrecido. O mundo físico vai ser objeto para máquinas atuarem, né? Mexer numa pedra para lapidar vai ser uma coisa que vai demorar muito tempo, porque todo o processo físico vai ser muito devagar do ponto de vista do pensamento, né? Então a colonização espacial vai ser uma coisa incrivelmente tediosa, que vai correr, mas vai correr assim como a gente manda o computador imprimir lá 100 páginas. Vocês ficam olhando 100 páginas sem impressas, né? Espero que vocês tenham superado isso. Isso é coisa do pessoal que tinha os primeiros computadores. Hoje em dia a gente manda fazer e deixa o negócio fazer sozinho, né? Então a colonização vai ocorrer, a gente vai colonizar até Júpiter, né? Mas não vão ser pessoas colonizando. Isso vai ser feito por máquinas que vão ter um papel que até o Hangout número 1, né, que dizia qual vai ser o papel do ser humano daqui a 50 anos, o que vai ser o trabalho, é um desafio talvez maior do que o da colonização espacial. A colonização espacial vai ser nosso trabalho fácil. Por outro lado, eu acredito que vai acontecer algum tipo de colonização por humanos, pelo menos no sistema solar, sim. No mínimo, ter alguma base onde o ser humano possa ir passar as férias ali, sei lá, né? Passar as férias estruturadas, né? Mas essa questão de passar inteligência de uma forma totalmente artificial, eu acho que não é coisa para os próximos 50 anos. Uma opinião minha, né? Mas que deve acontecer mais para frente, né? E talvez a colonização de outros sistemas estelares seja realmente feita de uma forma totalmente sem humanos, né? Até pelo tempo que uma viagem dessa tende a despender, né? E, bom, na questão de Marte, né? Eu acho que deve ter um envio maior aí de robôs, de pesquisa, né, no local, né? E que quem sabe aí no final dos próximos 50 anos, né, já tem algum progresso aí no sentido de ter instalações adequadas para a gente pelo menos explorar com mais de uma forma mais sólida, né, o que tem ali. Eu concordo bastante com o Regis também. Eu creio que nosso futuro seja 200% transhumanista. Não vejo outras opções. E acredito, assim, não querendo jogar magos, mas muitos cientistas industriais que tentam às pressas enviar pessoas para outros planetas que cresceu junto com o Regis, né? Galera que viveu vendo o filme de 2001 e tá completamente frustrada. Eu seria uma pessoa tão frustrada quanto eles, eu não vou nem falar nada. Mas, com certeza, eu iria reavaliar meus pontos, que ainda existe muito a ser conquistado e muito a ser driblado. Eu só queria, então, agradecer a todos que participaram no YouTube. Uma coisa que me revolta é que a participação cresce ao longo do tempo que a gente se aproxima para o final. É uma coisa incrível, mas muito obrigado mesmo a todos que enviaram pedidos e sugestões. O link aqui do YouTube que vocês estão vendo vai ficar online depois que o Hangout acabar. Então vocês vão poder ver normalmente como se for um vídeo. A gente também tem no SoundCloud disponibilizado os nossos Hangouts, que no momento só tem um, porque só temos um Hangout, esse é o segundo. Mas provavelmente esse só vai ter uma entrada legalzinha e um final legal. A gente agora fez uma edição e ficou bem bonito assim pro nosso projeto Fundação.
Então, só agradecendo a todos, curtem a nossa página no Facebook e acompanhem também os nossos feeds que vão provavelmente informar vocês dos nossos próximos hangouts. O nosso próximo, creio eu, que vai acontecer domingo, ou em algum momento final de semana, e o tema é ninguém sabe. Realmente ninguém sabe o próximo tema. Talvez seja Big Data ou algum outro tipo de assunto relacionado a isso. Para só simplificar, Big Data, pela definição do autor do livro Sapiens, o Yuval Harari, sempre erro o nome dessa pessoa, é um tipo de tecnologia como vai ser uma norteadora da vida humana, ou seja, como agora a gente tem uma grande tipo de filosofia de você só pode conhecer a si mesmo se você conhecer e se perguntar a si mesmo, ou seja, indo a psicólogos ou analisando seus sentimentos, o Big Data seria um tipo de invenção tecnológica que iria analisar o teu DNA e mostrar todos os tipos de erros e todos os tipos de possíveis vantagens que você teria em realizando certas ações. Então, se você, por exemplo, está supondo, sei lá, eu estou ficando com 2 pessoas, o que eu devo fazer, Big Data? E aí ele vai dizer, olha, fulaninho tem não sei quanto % de, sei lá, no sangue, e ele vai te ajudar em questões não sei o que, mas é mais indicado para daqui a 10 anos você continuar com não sei o que. Ou seja, essa tecnologia vai ter dados de você que você nunca ia descobrir, que nem perguntando para a pessoa que mais te conheça, ou nem para você mesmo, você é capaz de descobrir. E aí então você cria um novo universo de relacionamentos até. Você poderia criar um Big Data Tinder até, que ele encontra pessoas 100% compatíveis com você. Veja que incrível. Para que você vai precisar? Big Data não é tecnologia, o Big Data é a disponibilidade de uma quantidade colossal de informações que você explora usando a aprendizagem de máquina. Isso. É isso. Só essa. Conhece o trajeto que as pessoas fazem no ônibus, tu conhece uma quantidade enorme de informações e tu pode cruzar elas. E essa possibilidade de lidar com uma massa gigantesca de informações, isso é o Big Data. Isso. O Alisson me corrigiu aqui, o Yuval Harari, um israelense, ele fala sobre isso no livro dele, Homo Deus, se eu não estou enganado. Ele tem um livro também chamado Sapiens, mas ele fala mais da questão de Big Data no livro Homo Deus. Mas os 2 livros são igualmente, assim, um aprendizado gigantesco que eu recomendo a todos que estão interessados nisso para lerem um pouco. Imagina então o Júpiter colonizado e transformado num supercomputador com um grande processador para o Big Data, né? Unindo a nossa especulação de hoje com a do possível próximo Hangout. Basicamente, a gente tenta ter alguma visão do futuro, só que aqui ninguém sabe o que vai acontecer, então Deus nos salve. É basicamente isso. Mas é isso, galera. A gente agradece a todos por participação. Se inscrevam no nosso canal e sigam nossas redes, que elas estão aqui na descrição do nosso vídeo. E aguardem pelo próximo Hangout. Espero vocês lá. E nós, com certeza, estaremos lá. Is it possible that you suffer from an excessive trust in rationality? Well, if you can't go by reason, what can you go by?